Queridos, uma boa noite a todos. Que alegria tê-los aqui. Você que foi corajoso e resolveu enfrentar o frio e veio fortemente à igreja do Senhor. Eu espero que nessa noite a sua presença possa fazer algo diferente aqui nesta comunidade e que o Espírito Santo ele possa te abençoar ricamente pelo teu esforço. Quero agradecer o carinho de vocês. Hoje estive com a família do irmão Paulo, foi muito bem recebido. Agradeço a ele, a esposa e a filha por nos receberem. E eu estou tão animado aqui com o carinho da igreja que eu vou falar com o pastor Douglas. Vou deixar meu currículo aqui, povo. No final da semana de oração, deixo meu currículo quando o pastor Douglas se aposentar aqui nessa igreja, daqui a uns 20 anos. Aí de repente eu tô na área aí, posso vir para cá. Beleza? Que vocês estão me tratando muito bem, gente. Eu estou me alimentando fortemente, engordando aqui. E isso é muito bom, muito legal. Queridos, eu quero me colocar à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, os jovens precisarem bater um papo. De repente, se você quiser mandar um e-mail para mim, o meu e-mail é o meu nome, Gideão Santiago, tudo junto, @hotmail.com. Você me encontra também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, tudo com Gideão Santiago. Eu estou à disposição, se um dia você precisar conversar, orar durante a semana, posso chegar mais cedo, no final do culto. Quero dizer de que o objetivo é que a sua vida seja tocada. E se precisar, pode contar conosco. Nós estamos aqui para poder servir você, tá bom? Beleza? E muito bem, povo, conforme anunciado, o sermão de hoje e de amanhã serem os mais quentes desta noite, ou melhor, desta semana, né? Os mais quentes. Vamos começar com a primeira etapa. O sermão de hoje é pesado, hein? Você não pode ir embora. Vai ter que ficar até o final. Você que tem a sua Bíblia aí, quero convidar você a abri-la no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Nós iremos refletir na super história de José. Eu sempre tive dois personagens bíblicos que eu me espelhava e eu orava a Deus para ser como estes rapazes. Um deles era José e o outro Gideão, uma vez que recebi este nome em homenagem a ele. E a história de José é uma história assim singular. Esse indivíduo aqui, ele foi um jovem diferenciado e que soube vencer as tentações. E Deus quer levantar outros Josés em nosso meio. Vamos começar então a leitura a partir do versículo 5 do capítulo 37, onde descreve um sonho que José teve. Acompanhe comigo a leitura no versículo 5, diz assim: Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, pois, que ouçam o sonho que tive. Atávamos nós feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante de meu feixe. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, e por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda um outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e nos inclinaremos diante de ti nesta terra? Queridos, vamos entender um pouco do chamado de José e o sonho maravilhoso que Deus deu a ele. José, ele foi um indivíduo sempre temente a Deus. Ellen White, quando vai comentar da vida particular de José, ela diz de que Jacó, seu pai, sempre contava das experiências gostosas que ele havia tido com Deus. E José era o filho que mais ficava atento diante daquelas histórias. E José, ele orava no coração para que ele pudesse ter as experiências que seu pai teve com Deus. José era um indivíduo que tinha os seus problemas, tinha os seus defeitos de caráter. Um menino mimado pelo pai também, o pai tinha uma predileção por ele. Mas a Bíblia destaca de que Deus amava muito a José. Em determinado momento de sua vida, quando José tinha aí seus 17 anos, Deus deu um sonho a José, de quem José seria no futuro, ou como ele seria, se José tivesse um compromisso com ele.
Aqui vem um detalhe que seria muito interessante eu e você nos atentarmos. Deus sempre nos dá um sonho de como o nosso futuro poderia ser se tivéssemos um compromisso com Ele. Deus, Ele sempre se revela a nós durante a nossa juventude. E Ele diz, olha, você pode ir por este caminho, você pode ter esta profissão, pode acontecer isso contigo. E Deus, Ele sempre se revela. De maneira clara, Deus demonstrou para José que o seu sonho tinha a ver com grandeza. No primeiro sonho foi algo muito interessante. Estava José e os seus irmãos no campo, pegando ali os feixes. De repente o feixe de José vai para o centro, o feixe de seus irmãos cercam José, e todos se curvam diante do feixe de José. Os irmãos entenderam a mensagem, e naquela época ter um sonho, eles entendiam que era ter uma revelação direta de Deus. Para confirmar este sonho, o segundo sonho de José foi muito mais audacioso. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Já conseguiram imaginar essa cena? O sol se inclinando diante de alguém, a lua e 11 estrelas. Era muita audácia de alguém relatar este sonho. Mas José não pediu para ter este sonho, ele apenas teve e contou aos seus pais e seus irmãos. Até o seu pai achou estranho e disse, filho, você está maluco? Você acha que eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? José nada diz, ele guarda o sonho no coração, mas foi aquilo que Deus estava dizendo para ele, José, se você tiver um compromisso comigo, a sua vida será uma vida de vitória. Se você tiver um compromisso comigo, eu vou te engrandecer. Porque no pensamento bíblico, Deus honra aqueles que lhe honram. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Se você demonstrar fidelidade para com Deus, Deus demonstrará fidelidade para com você. E muito bem, José então guarda este sonho no coração. A história segue, diz a Bíblia que depois de alguns dias, os irmãos de José estavam no campo ali trabalhando. José tinha uma vida mansa, tranquila, não precisava trabalhar, filhinho do papai e tal, de boa. E ele foi fiscalizar os seus irmãos para saber se eles estavam realmente trabalhando como deveria. Quando José encontra os seus irmãos no local que eles não deveriam estar, José se aproxima, os irmãos pensam, vamos matá-lo. Pegam José e resolvem jogá-lo dentro de um poço com a intenção de matá-lo. Aqui vem um detalhe interessante da história. Satanás é um destruidor de sonhos. Deus tem um sonho na minha e na sua vida, mas Satanás também tem um sonho para acabar conosco. E a tentação que for precisa, ele vai colocar no teu caminho. Mas como eu mencionei no sermão de ontem, Satanás não tem o poder de acabar com os nossos sonhos. Ele apenas vai preparar o caminho, preparar pessoas e nos dar sugestões. Mas a decisão final é nossa. Ele queria arrebentar com José, acabar com José, matar José. Mas Satanás não tem esse poder. Ele não tem poder para tocar no povo de Deus. Ele não tem poder para tocar na minha vida. Ele não tem poder para tocar na sua vida, porque você pertence a Cristo Jesus. José então, agora estava ali preso, os irmãos tentando matá-lo. De repente um dos irmãos tem uma ideia e diz, a gente vai matar esse indivíduo, a gente vai ganhar nada. Vamos vender, pelo menos vendendo a gente ganha um dinheirinho aí, dá para fazer um churrasquinho depois, a gente comemora, vamos vender. Passava por ali uma caravana de ismaelitas, venderam José. Os ismaelitas, por sua vez, venderam José então agora para o Egito. Chegando no Egito, José era um garoto, um moleque, 17 anos. José agora ele vai trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Potifar ele era um alto comandante do Egito, alguém muito conhecido, alguém muito respeitado. E diz a Bíblia no capítulo 39, que José era um rapaz muito bonito, rapaz formoso, um rapaz que chamava a atenção. E agora então começa uma cena muito interessante. As cenas a seguir tem a ver com a versão gideônica da Bíblia, tá bom? Beleza? Vamos então à minha versão da história. Belo dia, está lá José passeando, uma boa, está dentro da casa, varre aqui, cuida ali. A mulher de Potifar gruda os olhos nele, começa a olhar, começa a secar José. E está secando, e está passando, José está ali, ela olha. E aí, Zé, você vem sempre aqui? José, trabalha aqui. Você é um cara muito bonito. Uhum. E aí, Zé,
Você acha que a gente dá para ter alguma coisa? Não, você é casado, não dá para ter nada entre a gente. Nossa, Zé, mas você é tão bonito. Ele logo repreende, não me chama de Zé. Posso te chamar de Zezinho? Zezinho é feio. Zeca? Não. Zezé? Não. Como é que eu te chamo? José. José é um indivíduo sério. Queridos, quando você estiver diante da tentação, não fica com papinho furado. Seu chefe lhe fez um elogio. E você acha mesmo que eu sou bonita, tal? Se você é uma mulher casada, não dê respostas. Há momentos que você precisa ser grosso ou grossa. Se for num ambiente de tentação, irmãos, não fica com graça, não. Não sei, talvez, vamos brincar. Fica com um sorriso, não. Você tem que cortar o mal pela raiz. Não dê moleza para Satanás, porque se você ficar brincando com ele, ele vai te arrebentar. E agora estava lá a mulher em cima de José. Então, José, você é muito bonito. E puxa ele daqui, puxa ele de lá. Chega uma hora que ela não aguenta e diz: José, eu quero dormir contigo. Ela vai direto para o tudo ou nada. Eu quero você, eu desejo você. Queridos, eu fico me imaginando no lugar de José. José tinha apenas 17 anos. Já conversou com um moleque de 17 anos? 99% do cérebro dele são hormônios. São só hormônios. Normalmente 17 anos não é uma fase que você vê o jovem 100% empolgado pela Bíblia. É uma fase difícil. E aqueles que têm filhos nesta fase sabem disto, e aqueles que já passaram por esta fase confirmam isso. Mas sabe, quando você é um servo de Deus, independente da sua idade, seu compromisso com Deus fala mais alto. Aquela mulher era muito bonita. Eu não sei se você sabe, mas a maquiagem, ela nasceu no Egito. E todas as mulheres egípcias se maquiavam muito bem. E a maquiagem deixa uma mulher muito bonita. Tem mulheres que se maquiam tanto que no dia seguinte, quando você encontra, você não reconhece. É você mesmo? Sou eu, não acredito. Porque muda muito, deixa ali até o negócio que é estranho, fica bonito. Dá um realce diferenciado. Então pense na cena. José, 17 anos, aquela mulher linda e maravilhosa em sua frente. Ele olha para o lado, não havia ninguém ao seu redor. Ele olha para o outro lado, ninguém ao seu redor. José está sem sua família, está sem o seu pai, está sem a sua mãe, longe dos seus irmãos. Ele poderia dizer: eu estou carente, estou sozinho, fiquei carente. Sabe quando você serve a Deus, não são as circunstâncias que vão moldar a sua fé. Independente da circunstância, você será forte. Independente da circunstância, você será um vencedor. O ambiente era favorável para o pecado, a tentação era muito forte, mas José disse: não, eu não vou fazer nada contigo. E a Bíblia destaca de que a mulher ficava todo dia no pé de José. Todo dia com papinho furado, todo dia cantando José, todo dia lá: e aí José, e aí Zezé, e aí Zezinho. E chegou um momento em que ela ficou tanto a incomodar José, que José então disse de uma vez por todas: eu não quero nada contigo. E o que mais me encanta nesta história é a resposta que José deu para ela. Capítulo 39, versículo 8 e 9, capítulo 39, versículo 8 e 9. Essas palavras para mim elas são as melhores. Diz assim: ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo me passou a ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Porém, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José, ele olha para aquela mulher, ele poderia ter dado uma desculpa, poderia ter olhado para ela e falado assim: sabe o que é uma coisa? Eu não gosto de você, não acho você legal, você não faz o meu tipo, tal, eu acho você feia, tal. Ele podia dar uma resposta tentando sair pela direita. Mas José, ele vai direto ao ponto. Ele diz assim: olha, eu tenho um compromisso com Deus, e eu não tenho coragem de trair o coração do meu Deus. Como eu teria coragem de pecar contra o meu Deus?
José lhe revela que o compromisso que ele tinha com Deus estava muito acima das suas emoções, muito acima dos seus sentidos, muito acima da sua vontade. José ele se destaca porque ele foi um homem comprometido. E quando você é comprometido com Deus, prepare-se para grandes tentações. Diz a Bíblia então, porque José foi fiel ao Senhor, ele foi pego e jogado dentro de uma prisão, foi colocado em uma masmorra. E o que mais me encanta nessa história é que você não vê José reclamando. José poderia reclamar e dizer: nossa, está vendo, eu fui ser fiel a Deus e é assim que Deus me recompensa. Tem muitas pessoas que depois de serem fiéis, elas jogam na cara de Deus aquilo que se passou. Olha, Senhor, eu devolvi o dízimo, devolvi a oferta e agora estou desempregado. Ó Senhor, ajudei fulano e cicrano, agora eu que passo necessidade. Ó Senhor, eu fiz isso na igreja e é assim que o Senhor me retribui. José poderia jogar na cara de Deus a sua fidelidade, mas José ele sabia de um detalhe: ele estava sendo fiel a Deus, e quando você é fiel a Deus, Deus demonstrará fidelidade com você. Eu não sei se você sabe, meus queridos, mas a nossa vida, ela é decidida em detalhes. A nossa vida é decidida em detalhes. Uma única tentação que você cair pode arrebentar, detonar com o seu futuro. Mas uma tentação que você vencer pode te levar a crescer cada dia mais. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés era um homem muito fiel a Deus, o homem mais manso desta terra. Mas no momento ele foi provado. Uma única tentação que ele caiu, uma coisa simples, Deus estava ali perto dele, o povo clamando: queremos água, queremos água, queremos água. Moisés falou: de onde vou arrumar água para alimentar, para dar para esse povo? Deus diz: fale a pedra, fale a rocha, e tudo será resolvido. Moisés perde a paciência, pega o seu cajado, gira no alto e dá na rocha. Um único erro mudou o seu futuro. Deus ele diz: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. O único ato pode mudar a história da sua vida. É por isso que você precisa estar muito atento, porque a história da sua vida, ela será escrita em detalhes. O erro que Davi teve com Batseba mudou toda a sua trajetória. Embora Deus tenha concedido o perdão, porque isso é claro e óbvio, a vida de Davi virou um inferno. Um filho estrupou a irmã. O outro filho, vendo isto ou sabendo disto, matou o irmão que estuprou a irmã. Por sua vez, esse que matou o irmão que estuprou a irmã, tentou matar o próprio pai, que foi Absalão. A vida virou um inferno, a família de Davi foi detonada. Ele arrebentou com uma família, Deus permitiu que a família dele também fosse arrebentada. O mesmo princípio que pregamos no sábado: aquilo que plantarmos, vamos colher. Queridos, a nossa vida é decidida em detalhes. É por isso que você precisa estar muito atento, porque uma decisão errada pode arrebentar com o seu futuro, mas em contrapartida, uma decisão correta pode levar você a ter uma vida de glórias, uma vida de vitória. José estava ali preso, mas ele estava feliz. Ele estava preso porque ele foi fiel ao Senhor. A sua consciência estava tranquila. Deus honra aqueles que lhe honram. Você sabe o final da história. Anos se passaram, José interpreta os sonhos de 2 homens da prisão e por fim interpreta o sonho do próprio faraó. Deus ergue José e coloca José como primeiro-ministro do Egito. Se você fizer os cálculos bíblicos, José ele tinha 17 anos quando ele é preso e levado para o Egito. E quando ele se torna primeiro-ministro, ele tem 30 anos, ou seja, 13 anos entre o sonho e a realização. Sabe por que os sonhos de José se tornaram realidade? Porque José pagou o preço. E sabe qual foi o preço? Fidelidade aos mandamentos do Senhor. Queridos, não tem um outro caminho. Se você quiser vencer, você precisa ser fiel ao Senhor. E uma das tentações que mais vai assolar a vida de nós jovens e de todos os membros desta igreja chama-se pecado sexual. E aqui agora então começa o sermão. Até agora foi só a introdução. Agora sim começa o sermão. Queridos, o pecado sexual é uma coisa que tem arrebentado com a nossa juventude. Nada deixa o indivíduo tão distante de Deus como a queda do 7º mandamento. Muitos jovens ficam assistindo programas que são impróprios, ouvindo músicas que são impróprias,
Desta forma, sua mente fica preparada para algumas situações de pecado. E aí Satanás já preparou o caminho, ele só coloca alguém na tua frente, e então acontece o erro. E sabe o que mais me assusta? As pesquisas dizem que 60% dos nossos jovens já tiveram uma experiência sexual antes do casamento. Queridos, se esta pesquisa for verdadeira, que foi desenvolvida por um instituto chamado BPEC, que faz diversas pesquisas no Brasil em igrejas evangélicas, quer dizer que 60% dos jovens que estão aqui não resistiram à tentação. As implicâncias, elas são muito grandes, porque o jovem que não vence a tentação sexual, ele está cavando um buraco para o seu futuro. Queridos, o namoro é uma fase muito gostosa, uma fase muito boa. Mas o namoro, ele existe em alguns detalhes para você ter um casamento feliz. Se durante o seu namoro você passar mais tempo conhecendo o corpo do que conhecendo as ideias, a possibilidade de ser infeliz é muito grande. E há casais, infelizmente, que conhecem apenas o corpo. Alguns chegam a namorar aquilo que nós chamamos de namoro de cego. Os dois fecham os olhos e o que eu tocar é meu. E vão brincando. Resultado: há muitas pessoas que o divórcio começa no namoro. E ele é concluído quando está casado. Vamos tentar deixar claro este contexto. Muita gente perde tempo namorando porque conhece apenas o corpo, não conhece as ideias, casa com um desconhecido e depois diz, não deu certo porque nós somos diferentes. Será que não viu essa diferença antes? Ou será que namorou errado? No namoro você tem duas alternativas. Ou você conhece o corpo, ou você conhece as ideias. Se você conhecer apenas o corpo, depois que você casar, você vai estar com alguém que você não se dá bem. Queridos, o nosso maior desafio é aprender a amar a presença da outra pessoa. É passarmos tempo juntos. E o namoro é bom para isso. Nós precisamos aprender a gostar da companhia. Mas há muitas pessoas que perdem tempo apenas conhecendo o corpo. E tudo que você faz terá implicações no seu futuro. O sexo é santo. Ele deve ser praticado somente dentro do casamento. Algumas pessoas dizem, pastor, mas qual o problema? Primeiro porque a Bíblia é clara nesse tema. Ela é muito clara quando fala sobre o sexo antes do casamento, de que não deveríamos fazer. E segundo, queridos, mesmo que a Bíblia não falasse, valeria a pena esperar até o casamento. Eu tenho visto muitos jovens enfrentando problemas na atualidade, porque não souberam esperar no passado. Graças a Deus eu ouvi esta mensagem ainda quando era novo. Eu tive a oportunidade de crescer num berço adventista. E esta mensagem me tocou. Eu venho de uma família, queridos, que não é uma família muito estruturada. Eu venho de uma família com sérios problemas. Os meus pais não se dão muito bem. Mesmo não tendo ou não vivendo em separação no papel, é uma família detonada. E sabe, quando eu olhava para tudo aquilo e via como meus pais se tratavam, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Esse não é o tipo de família que eu quero para mim. E um dia eu ouvi esses sermões que eu tenho pregado para vocês, essas mensagens, de que a felicidade é algo que você precisa conquistar. E que ela não virá do céu, você precisa pagar o preço. E eu disse para mim mesmo, eu quero ter uma família feliz. Eu quero ter uma família equilibrada. Mas para isso, eu precisava pagar o preço. Com 12 anos eu fiz a minha opção dizendo, eu vou me casar virgem. Os meus coleguinhas da igreja, porque eu só andava correndo da igreja, tudo me zoavam. Você está louco, Gideão? Você vai casar virgem? Olha aí o tanto de mulher dando mole, mulheres bonitas, maravilhosas, e você perdendo tempo, vai ser a vida toda de uma única pessoa. Os meus colegas me zoavam, me chamavam todos os nomes que você possa imaginar, e eu lá firme. Mas sabe o que é legal? Quando a vida passa, a vida mostra quem fez as melhores escolhas. Os mesmos colegas que me zoavam, chamavam de boiola, tudo que era nome que você possa imaginar, me zoavam. Eu ainda tenho contato com esses colegas. Um deles, que era um pegador profissional, ficava com todas as menininhas da igreja, de fora da igreja, está hoje no 3º relacionamento, um filho com cada mulher, seu salário é gasto em pensões, está lá,
nem terminou a faculdade. Um outro desses, que me zoava muito, entrou nas drogas, foi internado, foi preso, não saiu do lugar. Eu era o bobão da turma, pegava ninguém, de boa. Realizei todos os meus sonhos. Hoje sou casado, tenho uma família feliz. Queridos, quando a vida passa, a vida mostra quem fez as melhores escolhas. É por isso que você, jovem, não pode cair na pressão do grupo. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Mas lembre-se, você não é todo mundo. E tem mais, as pessoas têm feito, uma boa parte tem. E é por isso que há uma desgraça geral na nação. É por isso que as pessoas estão sofrendo. É por isso que você não encontra um casamento feliz. É justamente porque as pessoas estão namorando errado. E quando se namora errado, as consequências também são negativas. Aí um dia eu estava fazendo uma palestra como essa lá num colégio para mais de 400 jovens, sobre sexualidade, eram 7 razões para a pessoa manter-se virgem até o casamento. Aí um moleque levantou a mão e disse assim, pastor, para você é fácil ter casado virgem, você é feio, para o feio é fácil, imagina para nós que somos bonitos, aí sim vem tentação. Queridos, primeiro eu quero dizer para vocês que nós temos coração e comentários como este machuca, ok? Machuca. Segundo, os feios também amam, tá bom? Terceiro, os feios também são tentados. 2 historinhas para animar um pouco mais vocês. Eu morei durante 2 anos na Suíça, isso foi dos anos de 2003 a 2005. E um ano foi em Genebra, outro ano em Zurique. E quando eu estava em Genebra, eu estava estudando lá francês. Aí eu me lembro que um dia terminou a aula, aí estava conversando com uma moça e tal. Aí fomos passear, Genebra é uma cidade linda. Aí fomos próximo de um lago, onde tem um jato de água chamado Jet d'eau, maravilhoso. Conversa vem, conversa vai. Eu tinha na época meus 21, 22 anos. Aí eu não sei o que estava conversando, eu falei, então, tá, eu sou virgem. O quê? Você é virgem? Não acredito que você é virgem. Na hora eu me senti um ET, né? Eu falei, nossa, é tão anormal assim ser virgem? Quase eu falei, filha, pega aí o microfone, sai gritando para todo mundo, encontrei um virgem e tal. Aí ela olhou assim para mim e disse assim, o meu sonho um dia é desvirginar um jovem como você. Eu falei, uau, nossa, meu, que sonho do mal esse, hein, filha? Do mal esse sonho. Nesse dia eu entendi o que era direta. Aí eu falei, filha, sonho estranho, hein? Falei, sabe, eu também tenho um sonho. Ela, qual? Eu disse, meu sonho um dia, era lua de mel, olhar para minha esposa e dizer assim, eu passei a vida inteira me guardando para você. Eu passei a vida inteira me preparando para você. E antes de te conhecer, eu já era fiel a você. Aí quando eu disse isso, ela ouviu assim, achou meio estranho, tal, ficou meio sem graça. Porque no fundo as pessoas às vezes oferecem sexo, mas o que elas querem é atenção, amor e compreensão. Mas sabe quando você é um servo de Deus, não é feio dizer não para essas moças. Eu sei que os seus amigos podem olhar para você e achar de que isso é estranho, e apresentar inúmeros termos para você, mas não ceda à pressão. Um servo de Deus vive de maneira diferenciada. Eu sempre soube os sonhos que Deus tinha na minha vida, e eu sempre soube onde Deus poderia me levar, se eu fosse fiel aos mandamentos dEle. E eu estava disposto a pagar qualquer preço para ter a realização dos sonhos de Deus em minha vida. É por isso que quando eu falo hoje para vocês, eu falo como conhecedor de causa. Eu paguei o preço, eu fui fiel, pelo menos nesse aspecto sexual, consegui vencer esta tentação. E Deus me abençoou. Não existe um sonho que eu tive no meu coração até hoje que eu não tenha realizado. Meu sonho era ser missionário na África, fui missionário na África, ir para a Europa, fui para a Europa, aprender mais de 2 línguas, aprendi, trabalhar numa boa igreja, sempre passei em grandes igrejas, casar com uma mulher maravilhosa, casei bem, minha mulher também já foi missionária na África, tenho uma família estável e feliz. É por isso que quando eu falo para a juventude, eu digo para vocês, vale a pena ser fiel a Deus, gente. Eu tenho visto muitos jovens entrando pelo buraco, vendo que a vida deles poderia ser diferente se eles fossem fiéis, mas eles jogam a vida no lixo, porque não têm coragem de pagar o preço. Aí depois ficam lamentando, depois ficam reclamando, e depois ainda dizem, pastor, onde foi que eu errei? Você errou foi lá atrás, e hoje você está sofrendo as consequências do seu erro. Segunda tentação, vamos ficar nessa segunda. No meu 2º ano, eu estava agora em Zurique, e estava trabalhando como pastor auxiliar. Tá bom, estava estudando Bíblia, pastorzinho, animado, sorridente, brincalhão. Um dia eu fui estudar a Bíblia com uma moça mais velha, tranquila, tinha 2 crianças, e as 2 crianças, realmente, as meninas eram, assim, 2 demônios, né? As meninas não paravam quietas, atrapalhavam o estudo todo.
Aí uma hora a mulher falou assim, pastor, vamos estudar a Bíblia no quarto? Que as crianças estão atrapalhando? É verdade, estão atrapalhando, vamos lá para o quarto. E eu juro para você, diante da rede nacional e internacional, que eu não via nenhuma maldade, não vi maldade, de verdade, eu fui no quarto. E aí entrei e tal. E eu sou muito brincalhão, já devam ter percebido isso, né? Sentei na cama, fiz as piadinhas, nossa, que cama macia, tal, fiquei pulando na cama, brincando, sem maldade. Aí a moça disse assim, pastor, eu quero que você faça uma oração por mim. Eu falei, tá bom, filho, eu vou orar. Pastor, eu quero contar o motivo. Eu falei, não precisa contar, não. Ela disse, pastor, eu estou tendo alguns sonhos, eu gostaria que você orasse pelos meus sonhos. Eu falei, tá bom, eu vou orar pelos seus sonhos. Eu quero compartilhar os sonhos. Eu disse, não, você não precisa compartilhar os sonhos, porque Deus sabe os seus sonhos. Eu já comecei a sentir que vinha algo errado por aí. A minha anteninha de pecado, eu sempre tive uma anteninha que me avisava quando o terreno era proibido. Então, se eu pisasse num terreno proibido, a minha anteninha fazia pipi, pipi, pipi. Se eu desse outro bato, pipi, 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 pipi. Nessa hora, a minha anteninha começou pipi, 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 já avisando que o negócio ia esquentar. Aí, então, eu disse, filha, não precisa compartilhar o seu sonho. Ela disse, não, pastor, eu quero te contar o sonho para que você possa orar. Eu disse, filha, Deus conhece o seu sonho, é Ele quem tem que te ajudar. Eu vou orar por você e não preciso de mais detalhes. Ela disse, não, pastor, porque os meus sonhos têm sido sonhos eróticos. Eu disse, filha, mais uma razão para eu não saber dos seus sonhos. Ela disse, pastor, mas é porque em muitos destes sonhos você está presente. Falei, filha, vai por mim, não sou eu. Nunca estive e nunca estarei em seus sonhos. Vai por mim, não sou eu. Ela disse, pastor, eu quero contar. Eu falei, filha, não quero ouvir, ponto final. E ela insistia, então levantei dali da cama macia por sinal, peguei a minha pastinha, botei a Bíblia e falei, filha, estou indo embora. Pastor, é oração, não vai ter oração mais. E o estudo bíblico, acabou o estudo. Pastor, e você não vai mais estudar a Bíblia comigo? Eu falei, nunca mais. Pastor, mas se você não estudar comigo, eu vou para o inferno. Eu falei, vai em paz. Queridos, tem muita gente que quer ajudar. Ah, não, eu vou ajudar. Vai ajudar. Aí depois você cai numa tentação dessa e se perde. Na época de faculdade, tinha um colega lá, era a história da faculdade. O cara queria desenvolver um projeto para ajudar prostitutas. É verdadeiro, Queria lá entregar folheto no prostíbulo, e foi. Nunca mais voltou. Amigo, você não pode cair numa dessa. Tem muitos jovens que são insensatos. Ah, eu vou namorar com esse rapaz porque eu quero trazê-lo para a igreja. Aí o indivíduo sai da igreja, não volta nunca mais. Ninguém aqui é super-homem ou uma super-mulher. Se você vê que a tentação está na esquerda, volte e vai para a direita. Se está na direita, tu vai para a esquerda. Mas não tente vencer a tentação cara a cara. O jovem cristão, o servo de Deus, ele vence a tentação fugindo dela. Não vá num ambiente onde você vai ser tentado. Não vá numa balada, não vá nessas festas seculares. Se o ambiente é tentador, fuja dele. Porque nenhum de nós temos forças para superar a tentação quando é intensa. Nós temos desejos, nós temos sangue, nós temos carne. Fuja da tentação. Se você tem amigos que ficam lhe fazendo convites para fazer o que é errado, com conversas pesadas, fuja desses amigos. Se você quer vencer, se você quer que os sonhos de Deus se tornem realidade em sua vida, não tem uma outra alternativa, fuja da tentação. A mulher ainda ficou me perseguindo, ligava várias vezes. Ah, pastor, vem aqui e tal, eu vou para o inferno. Eu falei, filha, se for, eu tenho um monte de amigo lá, manda lembranças. Aí dei um monte de nome de gente que já devia estar no inferno. Falei, manda lembrança para todo mundo, porque eu não vou não, eu não vou. Eu tenho a seguinte filosofia de vida. Eu ajudo quem quer ser ajudado, desde que a minha vida não corra risco de vida. Eu não posso correr risco. Esse negócio, eu quero ajudar os outros. Eu ajudo quem quer ser ajudado, desde que eu não me sinta tentado. Porque é numa dessa que muita gente naufraga. Vai ajudar algumas pessoas, eu vou evangelizar a minha secretária. Eu vou evangelizar aquela vizinha. Irmão, ninguém sai para evangelizar o demônio. Eu acredito que Deus ele tem um plano para todo mundo, quer salvar todo mundo. Mas há pessoas que eu já falei, Senhor, não conte comigo que eu não vou ajudar fulano, nem Beltrano, nem Cicrano. Porque eu quero ajudar pessoas desde que a minha vida não corra risco. Sabe, jovem, a sua vida ela é muito preciosa aos olhos de Deus. Deus quer que você seja um vencedor.
E a história de José ficou relatada aqui na Bíblia, para mostrar que você pode vencer, de que você pode ser um homem ou uma mulher diferenciada, para mostrar de que assim como José venceu, você também pode vencer. Você não precisa ser um escravo de Satanás, você não precisa cair nas tentações dele. Deus tem o melhor guardado para você, mas o melhor de Deus só virá se você souber esperar com paciência. Se você não tiver autocontrole, se você agir por impulsos, se você se deixar levar pelas suas emoções, eu lamento, você vai ser um derrotado. Você pode ser o mais forte como Sansão, mas você vai se tornar o mais fraco. Você pode ser o mais sábio como Salomão, mas você vai se tornar o mais insensato. Queridos, Deus tem sonhos maravilhosos. E se você pudesse contemplar em visão e ver onde Deus quer te levar, você veria de que de fato os sonhos dele são bem superiores aos seus. Mas para Deus realizar os sonhos dele em sua vida, você tem que dizer não à tentação. Você não pode cair na tentação sexual. Tem muitos jovens que casam na igreja sem a bênção de Deus, porque não souberam se controlar. Tem até um pastor fazendo um casamento, está tudo bonito, véu, grinalda, a igreja decorada. A bênção vem apenas de homens, mas não vem de Deus. Muitas pessoas vivem como Jacó, querem a bênção humana e lutam por ela, mas se esquecem da divina. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus só abençoa quem é fiel. E hoje, para mim, o meu maior trunfo é saber de que eu nunca fui de nenhuma outra mulher, pertenço só a uma, e isso traz uma segurança tremenda para minha esposa. E saber de que minha mulher nunca foi de outro homem, isso me traz uma alegria tremenda. E sabe o que é melhor? Moral para poder educar os filhos. Que moral que você vai ter depois para falar com seus filhos? Meu sonho, quando meus meninos crescerem, olhar para o meu menino e dizer assim: olha, seja como o seu pai. Seja homem de verdade. Homem de verdade trata a mulher bem. Homem de verdade espera até o casamento. Homem de verdade não sai por aí ficando com todo mundo. Homem de verdade espera pelo melhor de Deus em sua vida. É olhar para minha menina e dizer o seguinte: seja como a sua mãe. Uma mulher que esperou pelo cara certo, que sou eu. Já ensinar corretamente. É dizer para minha menina: espere pelo Senhor. Sabe, gente, nós ensinamos hoje em dia, não são com palavras, é com o nosso exemplo, é com a nossa vida. É por isso que você não pode ceder à tentação. Eu preciso terminar este sermão fazendo um apelo para você. Eu não sei em que estágio da sua vida você se encontra, eu não sei o que você tem feito, eu não sei em que momento você tem andado, mas eu preciso dizer para você de que Deus tem grandes sonhos para você. E sabe o que é interessante? Quanto maior for o sonho de Deus para a sua vida, maiores serão as tentações de Satanás para você. Estão conseguindo me entender? Vamos lá, pegue esta. Quanto maior for o sonho de Deus para a sua vida, maiores serão as suas tentações. O inimigo vai tentar te arrebentar com as drogas, ele vai tentar te arrebentar com as bebidas, com as festas e com uma vida promíscua. Porque ele sabe que Deus tem um sonho maravilhoso para você. E ele não quer que este sonho se torne realidade. Então ele vai tentar te iludir com diversos convites. Ele vai usar pessoas da faculdade, vai usar pessoas do trabalho, ele vai usar pessoas da sua família, e eu lamento, ele vai usar até pessoas da igreja para levar você a deixar de ser fiel ao Senhor. Queridos, enquanto você dorme, Satanás ele tem feito inúmeros planos de como detonar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que você tem que ficar atento. Na linguagem bíblica ela diz que eu devo vigiar o tempo todo, porque Satanás ele está ao meu redor, bramando como um leão, procurando quem ele vai arrebentar, quem ele vai destruir. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, de que Deus quer te fazer forte, Deus quer te dar a vitória, mas o primeiro passo da vitória, ela vem com uma decisão. Você precisa dizer: eu serei fiel ao Senhor, custe o que custar. Onde eu for,
eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Quando você toma esta decisão, você começa a orar por ela, o Espírito Santo vem sobre você e Deus te dá poder para você ser aquela pessoa que Ele sempre sonhou que um dia você fosse. É por isso que nesta noite você precisa olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu vou ser diferente, eu vou ser um jovem diferente, eu vou ser comprometido com os teus mandamentos, eu vou mostrar para Satanás que ainda existem jovens que são comprometidos com Cristo Jesus. Queridos, eu não sei se talvez esta mensagem já tenha chegado tarde a você, e infelizmente você já tenha escorregado neste assunto que estamos comentando. Queridos, independente do que você fez, eu quero te dizer de que Cristo Jesus quer te dar uma nova chance, reescrever a sua história, e Ele ainda acredita na sua fidelidade. Seja durante o namoro, ou seja no período em que estiver casado, Deus acredita em você. A mesma confiança que Ele teve com Jó, quando Ele disse para Satanás: pode fazer o que você quiser, mas Jó é diferente, aquele sim me obedece de verdade. Esta mesma confiança Deus Ele quer ter contigo. Aí Ele faça um pedido como pastor: não decepcione aquele que mais confia em você. Deus aposta todas as fichas em você. Deus Ele confia que seu casamento pode dar certo. Deus Ele confia que o seu namoro pode ser um namoro conforme os padrões bíblicos. Deus acredita que na hora que você quiser, a sua vida vai dar uma grinada. Você nunca mais vai beber, nunca mais vai fumar, nunca mais vai frequentar essas baladas. Ele sabe que na hora que você quiser, a sua vida será consagrada. O que você precisa fazer é escolher Jesus. O que você precisa fazer é contemplar a cruz, é contemplar o sacrifício de Jesus e dizer: Senhor Deus, eu estou aqui. E mesmo vivendo num mundo tão podre, e mesmo vivendo num mundo tão promíscuo, eu prometo 100% de fidelidade a Ti. Eu prometo ser diferente. Queridos, neste momento nós vamos ouvir uma mensagem cantada. E este é o momento de você poder falar com Deus. Neste apelo você não precisa vir à frente, não precisa ficar em pé, mas você precisa abrir o seu coração para Deus. O tema foi profundo, e só você sabe que está no fundo da sua alma. Só você sabe o que você tem visto, ouvido e falado e feito. Eu quero dizer para você de que os seus erros acabaram. Está na hora de você mudar a página, recomeçar a sua vida e viver com mais seriedade os sonhos de Deus. Se você quer ser feliz, só existe uma alternativa, uma única alternativa: comprometimento com Deus. Faça como José e Deus vai exaltar você. Faça como José e Deus vai erguer você desta terra. Faça como José e Deus vai engrandecer o seu nome. Faça como José e Deus vai realizar os seus sonhos. Pague o preço e receba felicidade. Enquanto você ouve esta música, eu quero convidar você então a orar. Fale com Deus e Deus falará com você através desta canção. E depois todos juntos iremos orar. Que Deus Ele te abençoe neste momento. Amém. Quanto sofrimento suportou o meu Jesus. Foi ferido e humilhado, foi pregado numa cruz. Suas horas já colhi expressaram tanta dor. Seu suor tornou-se em sangue, não entendo quanto sofrimento suportou
Jesus foi ferido e humilhado, foi pregado numa cruz. Suas horas de agonia expressaram tanta dor. Seu suor tornou-se em sangue, não entendo quanto amor, quanta lágrima caiu por mim, quanto sangue foi vertido ali. O Verbo se fez carne, colocou-se a sofrer, deixou a sua glória para pagar pelos pecados que não eram seus. Vem, olhe para a face de Jesus, veja o que fizeste lá na cruz de dor. O seu sangue lhe convida a mudar a sua vida. Faça real o sacrifício que Ele te ofertou. Vem, olhe para a face de Jesus, veja o que fizeste lá na cruz de dor. O seu sangue lhe convida a mudar a sua vida. Faça real o sacrifício que Ele te ofertou. Faça real o sacrifício que Ele te ofertou. Quanto sofrimento suportou meu Jesus. Amém. Queridos, por você, Jesus, Ele já fez muito, mas Ele está disposto a continuar fazendo e fazer muito mais. Quando é que você vai entender que a sua felicidade só depende de você, que o seu casamento só depende de você, que o seu crescimento profissional só depende de você, que o seu crescimento acadêmico só depende de você? Porque Deus, Ele já escolheu que você fosse feliz em todos esses aspectos da vida, e Ele já está disposto a te ajudar. Só falta você colaborar. Só falta você fazer a sua parte. Só falta você dizer: Senhor, eu estou contigo, e nós vamos juntos até o final. Pague o preço e você nunca vai se arrepender. Quando você olhar para trás, você vai ver de que você fez a melhor escolha. Porque quando a vida passa, ela mostra quem foi fiel e quem não foi. Quando a vida passa, ela mostra quem fez as melhores escolhas. Deus abençoe você. Deus te ilumine. Que à medida que a sua vida for passando e que você olhar para trás, você só tenha do que comemorar. Você só tenha do que se alegrar. Porque a sua consciência estará tranquila, sabendo que Cristo Jesus reserva para você uma vida eterna e uma vida de glória. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Amém. Convidar você a se colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque nesta noite o Senhor falou ao nosso coração e o Senhor nos chama à fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem nos alertado sobre o pecado sexual e tem nos incentivado a fazer o que é correto. Meu Deus, eu coloco em Tuas mãos esta juventude. Cada jovem aqui tem sido assolado, tentado. Meu Deus, que estes jovens recebam o Teu poder,
Que estes jovens, Senhor Deus, recebam o Teu Espírito. Que estes jovens sejam jovens comprometidos com a Tua palavra, jovens vencedores, jovens que exaltem o Teu santo nome. Ó Pai, não deixe que nenhum destes se perca. Pelo contrário, que essa juventude continue unida, continue animada, e que essa juventude se torne num grande exército para poder salvar aqueles que estão perdidos. Por Deus, eu coloco em Tuas mãos também cada pessoa que aqui está, cada casal, cada família. Ó Deus, que todos aqui recebam a Tua paz, que essas famílias saiam daqui abençoadas, que nenhuma família aqui, Senhor Deus, venha a ser separada pelo inimigo. Pelo contrário, que o Senhor esteja à frente e que essas famílias sejam um modelo do Teu amor e um exemplo para o mundo de que o casamento ainda funciona. Dê-nos, bom Deus, a Tua bênção e dê-nos uma ótima noite. Pedimos isto por Cristo Jesus. Amém. Amém.